sobre os filhos de Deus existe uma proteção especial feita por Deus. Sobre os filhos de Deus existe, repousa, está uma proteção especial feita pelo próprio Deus. Que Jó era um filho de Deus, um servo de Deus, que era um homem justo diante de Deus. São características de um convertido, de um salvo, de um filho de Deus, assim como nós. Capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Os primeiros versículos são destinados para falar das características deste homem, de Jó. E são usados para caracterizá-lo termos como íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Eu acredito que essas características não estão colocando Jó em um patamar único e exclusivo. Não é essa a intenção do autor. Eu acredito que aqui ele está dando características de todos aqueles que têm a mesma procedência de Jó. Essas são características de um salvo, características de um convertido. Isso aqui está aqui para mostrar que Jó era um filho de Deus, um servo de Deus, que era um homem justo diante de Deus. São características de um convertido, de um salvo, de um filho de Deus, assim como nós. Mas Jó não era só um salvo. Se fosse nos nossos dias, não era só um cristão, mas também era um cristão distinto. Se não, vejamos o verso 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Notem que Jó não só tinha características de um cristão, mas Jó era, dentro da categoria cristão, um homem distinto. Um homem que era marcado pela sua piedade. Um homem piedoso, zeloso para com sua família. Um homem que os santificava seus filhos e sacrificava para os seus filhos na madrugada. E o texto diz que fazia continuamente, que é uma coisa das mais difíceis entre o meio cristão. Ser regular, ser contínuo, ser perseverante. Jó, então, não era só um cristão, mas também um homem piedoso, santo, distinto. Como é bom ter entre nós pessoas não só salvas, mas pessoas que exercitam a piedade, pessoas que são conhecidas são conhecidas pela sua piedade, pela sua distinção. Ok? Isso tudo acontecia na terra. Nós estamos agora descrevendo o cenário aqui na terra. Agora, enquanto isso acontecia na terra, esse era o testemunho de Jó, vamos ver simultaneamente o que estava acontecendo agora no céu, no mundo espiritual. Verso 6, vamos ver. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O que aconteceu? Enquanto Jó estava ali cultivando a sua vida piedosa, estava acontecendo uma reunião nos céus. Estava acontecendo ali
algo no mundo espiritual. Lá estava, o texto descreve que lá estava Deus em seu trono, e os filhos de Deus se apresentavam diante dele. É uma linguagem para dizer dos anjos. Os anjos tinham livre acesso até a presença de Deus. E a Bíblia diz que, nesse mesmo momento que os anjos se apresentaram, veio também Satanás. Satanás também se apresentou, porque até então, até o advento da morte de Cristo e a subida dele aos céus, o diabo e os demônios tinham ainda acesso ao céu e ao trono de Deus. Então, nesta reunião de Deus com os anjos, aparece também o diabo. Aí o que acontece? Percebendo Deus que Satanás estava presente, o inquiriu, o questionou, fez uma pergunta para ele. Vamos ver, o verso 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e de passear por ela. Ok, foi esta a pergunta que Deus fez e a resposta. Agora, neste processo, te disse, enquanto Jó estava ali com seu testemunho piedoso e prosperando, ocorria simultaneamente essa reunião no céu. Deus então, aproveitando a presença do diabo, agora vai dar o testemunho de Jó para o diabo. Deus vai dizer: eu estou testemunhando do meu servo Jó, e eu vou dar o testemunho dele a você. Vamos ver no verso 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. O que Deus vai falar ao diabo acerca de Jó? Veja, você está olhando para um autêntico cristão, a um homem regenerado, a um verdadeiro convertido, e a um homem que se distingue dos demais, um homem muito piedoso. Diabo, é isso que Deus testemunha acerca do diabo. Continuando na exposição, agora Deus também o Satanás vai revelar outro cuidado especial que Deus dava a Jó, proporcionava a Jó. Dentre tantas bênçãos conferidas por Deus e tantas qualidades, depois de Deus testemunhar ao diabo de Jó, ele vai mostrar uma outra característica na vida de Jó. E qual é? Sobre os filhos de Deus existe uma proteção especial feita por Deus. Sobre os filhos de Deus existe, repousa, está uma proteção especial feita pelo próprio Deus. Se não, vejamos o verso 10. Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa, e a tudo quanto tem, até aí. O que o diabo diz? Esse homem é muito abençoado, e ele é protegido do Senhor. E eu vou dizer por quê. Acaso o Senhor não o cercou com a sebe? O que é sebe? Esse termo era muito comum no Oriente Antigo. Era uma cerca de madeiras feita com varas ou com plantas espinhosas, que era usada para cercar plantações. Servia para proteger a plantação de animais e de ladrões.
Quando o diabo usa este termo, você cerca Jó com uma sebe. Significa, sobre a vida de Jó há uma proteção especial, uma barreira, há um bloqueio sobre a vida de Jó. Este bloqueio impedia que Satanás tocasse em Jó. Então, o que eu vejo aqui? Deus separa para os filhos de Deus uma proteção especial. E essa proteção não se estendia só a Jó. Veja só, a sebe, verso 10, acaso não cercasse com sebe a ele? Primeiro, Jó contava com uma proteção especial da parte de Deus. Segundo, verso 10, a ele e a sua casa. A sua casa aqui é uma menção da família. A proteção se estendia sobre a sua família. Olha que coisa linda. É por essa razão que Satanás não nos toca. É por essa razão que não somos aniquilados. É por essa razão que muitas vezes há livramento. Deus nos cercou com sebe. Há uma proteção invisível, especial sobre nós. Mas veja só, não sobre nós. O Senhor cercou a ele e a sua casa. Sobre os nossos filhos também. Sobre a nossa esposa, sobre a nossa família. Quando o pai está trabalhando, quando a mãe está fora, ela pode ficar ciente. Há uma sebe, há uma proteção também sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua esposa. É por essa razão que Satanás não os perverte, não os toca. É por essa razão que você ouve inúmeras vezes que houve livramento sobre os seus filhos, livramento sobre a sua esposa e livramento sobre você. Porque a proteção se estendia também sobre a sua família. Mas não só sobre a família. Veja só o verso 10. A casa não cercasse de sebe a ele, sua casa, e a tudo quanto tem. Olha que coisa maravilhosa. Até sobre os nossos bens. Os nossos bens estão guardados por Deus. Até os nossos bens materiais. Os nossos negócios, o nosso emprego, Deus dispõe de uma proteção especial para guardar aquilo que Ele mesmo nos dá. Você tem um negócio, você tem posses adquiridas, você tem uma casa, até sobre isso, Deus coloca uma proteção especial, para que ninguém saqueie, para que ninguém roube, para que ninguém te lese, para que ninguém te engane, para que ninguém te passe a perna. Olha que coisa tremenda. Então Jó contava com isso, cercar-se de sebe, ele, sua casa e tudo quanto tem, sua vida, seu corpo, sua família e os seus bens materiais. Nós também, meus irmãos, Deus dispõe de uma proteção especial para nós. A Bíblia nos lembra em 1 Pedro 5,8 que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Esta imagem poderosa do leão rugente nos alerta da presença constante do inimigo, que procura minar nossa fé e nos afastar da comunhão com o Senhor. Contudo, longe de nos desesperarmos, somos chamados a permanecer vigilantes e firmes, pois Deus nunca nos abandona e promete estar ao nosso lado em cada batalha. É importante entender que Deus, em sua soberania, nos provê os meios para resistir às tentações. Paulo nos instrui: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Esta armadura não é uma escolha opcional, mas uma necessidade. Precisamos nos vestir diariamente com a verdade, a justiça, a prontidão do Evangelho da paz, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Quando estivermos armados com essa proteção divina, poderemos enfrentar o dia a dia sem medo. A oração, um componente vital dessa armadura, é a chave para manter uma comunicação constante com nosso Criador.
Jesus mesmo nos ensinou a orar pedindo: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6,13. Ao fazermos isso, estamos reconhecendo nossa dependência de Deus e sua capacidade de nos sustentar em tempos de crise. Lembremos também que a tentação em si não é pecado. O pecado se torna presente quando cedemos a essas tentações. Jesus, em sua caminhada terrestre, foi tentado em todos os aspectos, mas permaneceu sem pecado. Hebreus 4,15. Ele nos mostrou que é possível resistir e que a ajuda de Deus está sempre acessível para aqueles que a buscam sinceramente. Quando enfrentamos tentações, precisamos nos lembrar da promessa encontrada em 1 Coríntios 10,13. Não veio sobre vós tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Ele nos protege das tentações do diabo, nos cobre com sua graça e nos sustenta com sua verdade.